sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa e vamos dar continuidade ao que nós temos apresentado, né? Temos falado sobre os meteoros e as lacunas da evolução química, né? Então temos abordado vários aspectos, vários casos, né, dessas lacunas, né, na tentativa de preencher, né, professor, essa grande questão da evolução química, e hoje vamos dar continuidade, né? Os que não acompanharam podem visitar o nosso canal, que lá vai ter tudo gravado, vai ter as discussões, vocês podem se inteirar melhor nos programas anteriores. E hoje vamos dar continuidade a esses casos, né, professor? Isso. Jonatas, como ele tem falado, a questão da origem da vida é um problema. Exato. E tem várias teorias, e dentro de uma área mais específica, é como a vida emergiu, que é a teoria da evolução química da vida. Essa teoria ela tem diversas abordagens, e entre essas abordagens você tem explicações diferentes. Ela tem mais ou menos 7 ou 8 etapas, e entre essas etapas tem grandes lacunas. E ninguém sabe exatamente como explicar entre uma lacuna e outra. Uhum. E, claro, dentro do naturalismo filosófico tem N maneiras de explicar essas lacunas, né? É quase aquele argumento Deus nas lacunas. Isso. Só que dentro do naturalismo, em termos da teoria da evolução química, se Deus não existe, alguma outra coisa tem que existir. Tem que colocar na conta de alguma coisa. Tem que colocar, né? E tem vários, né? Um dos mais divertidos para mim são os meteoros, mas tem outros. E nós temos analisado esses casos. Então vamos rapidamente só ver o 7º e o 8º e vamos para o 9º, que é algo bem novo. Lembrando que essa evolução química é a base de tudo que se discute hoje sobre evolucionismo, né? Então, sim, a gente está exatamente tratando do começo de tudo, da origem de tudo, da gênese de tudo, né? Então, se esse começo não funciona, todo o restante vai por água abaixo, vai por né? água abaixo. E aí, acho que você tocou num ponto importante aqui, Jonatas, que quando nós falamos de teoria da evolução química da vida, nós não estamos falando da evolução darwiniana da vida. Estamos falando da evolução química da vida, ou seja, antes da vida existir, como é que os compostos químicos evoluíram a ponto de, em algum momento, a vida emergir. Exato. Então, aí a evolução darwiniana é a vida já existindo. Já existente, então já tem que pressupor que tudo isso que nós estamos discutindo aqui funciona. Funciona. Né? Então, o 7º caso de como a vida veio existir, ela é bem interessante, porque tem a ver com a água, que é a tua área, né? Isso, a origem da vida. Da água, né? De onde veio a água na Terra. E aí, como é que você vai explicar isso? Porque nosso planeta, 2/3, basicamente, sua superfície é coberta de água. E a maneira como se explica é bem interessante. Meteoros também. Por que não, né? Também, né? Toda a água e até um composto que é prioritário para a geração dos compostos complexos, que é o HCN, eles vieram de cometas. Então tem vários artigos, esse aqui é um deles, do Matheus, tem vários artigos. A ideia é que vários cometas caíram na Terra e, ao cair, eles trazem também o que é uma grande quantidade de água, né? E junto com essa água dos cometas vieram alguns compostos orgânicos, principalmente o HCN, e esse HCN ele gera polímeros, basicamente, de HCN, e esses polímeros são a base para a geração de compostos complexos. O interessante só que o HCN é altamente venenoso à vida. O grande problema, né, do HCN ser um veneno mesmo, né? Aí você precisa, se não há Deus, se não há nada, tudo é uma evolução, você precisa do HCN para gerar as rotas fundamentais que deram origem aos blocos da vida. O problema é que você tem que ter milhares e milhares de toneladas de HCN. Eles vieram dos meteoros. Dos meteoros, não? E lembrando que nós temos até no nosso grupo de pesquisa, né, professor, temos trabalhado exatamente com a análise das reais possibilidades, de fato, as reações com HCN ocorrerem, né? Sim, tanto eu como o professor João, nós trabalhamos com simulação computacional, nós conseguimos simular algumas dessas rotas orgânicas com HCN para ver se de fato gera os compostos. Até agora a gente não encontrou. Não viu nada plausível, né? Vamos esperar aí, né? Mas qual seria outro caso aí, professor Jonas? Então, o próximo caso é a origem de todos os blocos fundamentais da vida, né? Que é exatamente o que nós podemos ver aqui, né? Todas as nucleobases e compostos necessários para a geração da vida vieram do espaço
por meio dos meteoros. Então já veio tudo prontinho. Uau! Na Do verdade, espaço, né? aí esse caso eu chamo de chutar o pau da barraca. Pois é. Não tem como formar na Terra, não tem possibilidade química, física, matemática, estatística, esotérica dessas moléculas se organizarem e formarem os blocos fundamentais da vida. Ou seja, vamos jogar o problema para fora, né? Jogar para fora. Mas tem vários artigos, né? Aqui nós temos um de Yasuhiro Oba, né? E também aqui do Couti. São artigos novos, tem um de 2008, outro de 2019. Do ponto de vista científico, foi ontem, né? Foi 2019 ontem, né? é ontem para a ciência. E aí vai dizer o seguinte, gente, olha, todas as substâncias necessárias para a formação da vida não vieram da Terra, vieram totalmente do espaço, né? Todos os blocos já estavam perfeitinhos lá. E uma das grandes autoridades é justamente Furukawa e Oba, em que eles vão escrever alguns artigos dizendo assim, olha, não vamos para perder esse tempo de dizer se o negócio evoluiu ou não quimicamente da Terra, tudo já veio do espaço, né? Oba, ele vai colocar uma frase que é interessantíssima, ele diz assim, embora a formação das nucleobases a partir de fontes concentradas de materiais como HCN, que caiu também de um meteoro anteriormente, como amido, ureia, atmosferas altamente reduzidas, tenha sido relatado em estudos anteriores, ou seja, em vários artigos, o acúmulo, olhem bem, dessas moléculas escassas, ele está dizendo que não tinha mesmo, não, né? Apresenta enormes desafios geoquímicos. Claro, a gente não tem como explicar isso daí em uma Terra primitiva com uma atmosfera possivelmente dominada por CO2 e N2. Assim, esperamos que os pares de bases exógenas encontrados em meteoritos tenham contribuído para o surgimento das propriedades genéticas para a vida mais primitiva da Terra. Ou seja, tudo que tem na Terra, em termos de compostos que geraram as bases fundamentais, ou seja, os aminoácidos fundamentais, as nucleobases, os açúcares, cara, tudo veio prontinho tudo da Terra, de fora da Terra. Não? Outro detalhe, de novo, né? Não tem oxigênio na história. Não pode ter, né? E aí, como é que fica a questão da atmosfera? Como é que fica o ar que respiramos hoje? Como é que veio tudo a surgir, né? De novo, esse é o problema. Um grande problema, né? Porque se tem oxigênio é altamente ali, o quê? Redutor, oxidante, ele vai quebrar qualquer coisa, né? Pois é. Então você tem que pressupor que a Terra, no passado, não tinha uma atmosfera rica em oxigênio. Então essas reações não vão ocorrer de maneira simples, presença de oxigênio. O que é isso? Isso daí é jogar o problema para baixo do tapete. Mas o legal desse caso é que você não tem mais que pensar em nada, já veio tudo prontinho do espaço, por meteoritos, por cometas. Mas coisa boa. São os outros que têm os deuses da lacuna, eles não, né? Não. É sempre dito que o cristianismo, especificamente, quer explicar tudo em termos, né, de Deus. Como isso aconteceu? Foi Deus. O que isso aqui foi Deus. Por que isso aconteceu? Foi Deus. Aí ele diz assim, esse é o Deus das lacunas. Mas em ciência nós temos também muitos deuses da lacuna, né? Para mim os meteoros são um desses deuses da lacuna, talvez o mais engraçado, eu acho, porque você consegue enfiar meteoro em qualquer lugar, né? É só jogar uma pedrada e vai cair. Exato. Então, professor, agora temos mais um caso, né? E o senhor, como químico, pode se aprofundar bem mais nesses detalhes, que é sobre a quiralidade das moléculas, né? Rapaz, aí é complicado. Para quem não está muito inteirado dentro desse assunto, quiralidade é uma propriedade química da matéria que diz respeito a como essa molécula ela pode, de alguma forma, espelhar a si mesmo dentro de um plano de luz polarizado, né? Então, por exemplo, a nossa mão ela é quiral. Como se você pegar a minha mão e colocar na frente do espelho, você vai ter uma imagem especular da minha mão, que é exatamente, mas eu não posso sobrepor, né? Então nós dizemos que a mão humana, né, ela tem essa propriedade quiral. Quiralidade. E as moléculas também têm, não todas, né? Tem moléculas que exibem a quiralidade e tem algo importante para nós aqui. Por quê? Porque os blocos fundamentais de vida, eles são totalmente quirais, né? Então, por exemplo, os nossos açúcares,
eles são destrógeros, né? São deaçúcares, eles desviam o plano de luz polarizado sempre para a direita. Os aminoácidos, eles são levógeros. E quer dizer, você não vai encontrar isso simples na natureza. O problema da quiralidade das moléculas biológicas é um mistério. Tá? Porque não há motivo biológico para eu ter só açúcares do tipo D. Que são açúcares normais, mas que desviam o plano da luz para uma única direção. Ou ter aminoácidos do tipo L, por que só isso? Agora é um mistério. Toda a nossa formação biológica só tem um tipo de orientação quiral. E chama de homogeneidade quiral. Né? Agora tem uma curiosidade, né? Não só essa propriedade já por si só já é surpreendente, né? Mas tem mais outro detalhe, né? Essas moléculas quirais, elas não são assim tão abundantes ou tão comuns de se encontrar como talvez se imagina, né, professor? O que você tem a dizer sobre essa questão? Rapaz, quando a gente estiver no laboratório, vamos dizer, eu quero formar um aminoácido. A reação de um aminoácido, ele vai gerar um aminoácido, ou ele vai ser destrógeno ou vai ser levógeno. Né? E quando você tem uma reação, em geral, o produto formado ele é quase uma quantidade igual dos dois isômeros. Aqui estão falando de isomeria. Então, quando você tem uma mistura que tem quase a mesma proporção desses dois isômeros de estrógeno e levógeno, nós temos uma mistura racêmica. Então, o plano de luz ali não se desvia para nenhum lado. Não há um motivo para você ter mais de um tipo de isômero e menos do que outro. Não tem nenhum motivo. Não há uma razão física, não há uma razão química, na verdade, não há nenhuma razão estatística para ser assim. No entanto, todos os nossos açúcares têm a mesma orientação, açúcares no nosso corpo, os nossos aminoácidos. Gente, é uma coisa impressionante. Isso é um mistério que nós não sabemos resolver. E até hoje tem teorias muito complexas tentando explicar a quiralidade dos biocompostos dos seres vivos, mas não faz nenhum sentido. É como que, de propósito, todos os nossos açúcares tivessem uma única orientação espacial, todos os nossos aminoácidos tivessem uma única orientação espacial, mas quimicamente isso é uma aberração, não poderia acontecer. E aí como é que você explica a origem desses compostos quirais? Meteoros. Meteoros de novo. Jogar para o espaço o problema. O nosso DNA, nosso RNA são todos uma única quiralidade. Então eles vão dizer assim, tudo isso, essa homoquiralidade, veio o quê? De meteoros. Então esses meteoros caem na Terra e eles têm compostos só com uma única orientação espacial. Olha só. Eles têm apenas um único tipo de enantiomer. E aí, peraí, mas de onde eles vieram só com essa orientação? Mas aí não importa. O que importa é que eles caíram na Terra e, de alguma forma, e isso que é mais esquisito, porque esses compostos eles deram origem aos demais. Eles vão reagindo e vão originando a outros, mas, estranhamente, eles acabam pulando todas as leis da química, porque, quimicamente, não tem por que ter um tipo e não outro. Mas eles permanecem homoquirais para o resto da vida. Então, eles vão dizer que são mecanismos complexos, reações que a gente não consegue entender, em presença de radiações estelares que deram origem a esses compostos enantiomericamente puros. E aí eles caem na Terra e contaminam os demais compostos enantiomericamente puros, nesse sentido. E aí a vida passa a ter somente uma orientação quiral. É uma coisa... Agora, o que o senhor definiria, o que tu definirias, Kelson, essa questão de fenômenos ou processos complexos que a gente não consegue entender? Você daria um nome? Tem um nome bastante comum no meio cristão para isso, né, professor? Como é que é o nome disso no meio cristão? Olha, eu não sei exatamente qual termo você está se referindo, mas para mim é balela. Não, mas essa questão de não saber explicar, normalmente no meio cristão nós chamamos isso de milagre, né? Verdade. Ainda que aí foi meio complicado, mas de fato é isso, né? O que é uma coisa que a gente não consegue explicar? É um milagre, né? Ainda que para nós a ideia de milagre seja um pouquinho diferente. Exatamente. Mas quando você diz assim, olha, caiu de uma rocha do espaço, compostos enantiomericamente puros, e deram origem a todos os demais compostos enantiomericamente puros que geraram os seres vivos,
Cara, isso está além do milagre. Né? Eita, mais do que um milagre, né? Não, porque é um milagre dentro do outro, dentro do outro. Uma sequência de milagres não pode ser um milagre. É verdade. Por definição, milagre é uma coisa Única, única né? singular. É verdade. Né? É Então, verdade. isso daí, para mim, é irracionalidade, de certa forma. Transcende a questão do milagre. Transcende. E realmente, né? E não é uma coisa, talvez como alguém possa pensar, né? Isso daí é uma teoria antiga que precisa ser trabalhada. Não. O trabalho é de 2018, né? A gente pode voltar rapidamente no slide anterior, né? Olha só. E são muitos artigos. Artigos recentes falando sobre isso, não são artigos antigos. Porque é um mistério, você não tem como. O problema da enantiomericidade dos compostos biológicos é quase algo transcendental, porque não há como isso aparecer. Uma aberração. É uma aberração termodinâmica, uma aberração química. Nós deveríamos ser completamente racêmicos. Nós teríamos proteínas D, L, açúcares D. Não. Mas nós somos puros enantiomericamente, com um único tipo de orientação. É muita. Fomos criados dessa forma. Por quê? Porque o acaso não pode explicar. A química, ela rejeita compostos enantiomericamente puros a partir de reações aleatórias. Você não tem como fazer. Não tem como. Para você separar isso em laboratório, meu irmão, é um pesadelo. Imagina. Então vamos ao próximo caso? Eu acho que a gente pode até deixar esse próximo caso, porque o próximo caso é interessantíssimo, é a vida alienígena, né? Uhum. Mas aqui nesse momento, acho que a gente pode fazer uma pausa, né? Para você que está nos assistindo, já pensar assim, olha, se a vida ela veio a partir desses acasos, a partir de pedradas espaciais, e você é aquela pessoa que aceita esse tipo de argumento, então você vai ter que aceitar argumentos mais irracionais. Talvez um Papai Noel que veio do espaço e já trouxe a vida pronta e deixou aqui. Né? Mas vamos deixar isso para o próximo bloco? Vamos. Né? Fique conosco, temos um intervalinho e já voltamos aqui no nosso programa Crer e Pensar. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta ao nosso programa Crer e Pensar. E no bloco anterior nós demos continuidade à discussão, né, dos vários casos, né, dos meteoros, da natureza dos meteoros que atingiram a Terra, como maneira de explicar, né, a origem química da vida, né? E até então nós temos discutido sobre a química, né, tentando dar respaldo na química dos processos, mas agora a gente vai entrar num novo estágio. Agora a gente vai meio que chutar o pau da barraca, né? Agora a gente vai para razões além da lógica. Agora vamos para o transcendente, né? Vamos agora para causas alienígenas. E pense, isso não é um roteiro de filme, não é um programa de ficção, são artigos científicos que têm falado sobre isso. Professor, você pode falar sobre isso? Rapaz, agora, se a gente já estava estranho essas últimas causas que nós estamos vendo, né? Vimos 9 causas possíveis para a origem dos compostos fundamentais que deram origem à vida. Se no 9º você já estava, ou 8º você estava chutando o pau da barraca, e no 9º você já estava pensando em milagres, agora, de fato, é roteiro de ficção. Uhum. Porque você vai encontrar artigos científicos, não é 1, não é 2, não é 3, e não é em revistas de quali C, B, não. São artigos em revistas de primeiríssima linha, dizendo basicamente o seguinte: olha, nós não temos como provar que a vida se originou da Terra, mas a vida existe, então ela só pode ter vinda de fora da Terra, pronta. Né? Então a vida, o 10º caso, a vida é de origem alienígena. Né? Uhum. Tem vários casos aqui, tem 2 artigos, um de 1994, a gente diz, não, é antigo, mas nós temos um de 2006, que já é bem mais recente. Tem alguns até um pouco mais recentes, mas esses 2 aqui são clássicos, né? Porque de 1994 foi um trabalho que fizeram com bactérias ali na estação espacial, colocaram algumas bactérias por um período de tempo de 6 anos e deixaram expostas ao espaço sideral. Então, depois de um tempo, depois desses 6 anos, eles recolheram de novo e descobriram que daquela quantidade toda, 104 conseguiram sobreviver, né, ali ao espaço sideral, ali nas radiações,
E esse último aqui, de 2006, vai dizer o seguinte, que os meteoritos são as cápsulas de aterrissagem para a panspermia, né? São as cápsulas que puderam trazer a semente da vida de outros planetas. Então, nos dois casos, é basicamente isso. O primeiro vai dizer o seguinte, olha, como nós colocamos por 6 anos uma série de bactérias, e aos 6 anos, depois de 6 anos a gente conseguiu recolher 104 esporas, qual é a conclusão? Automaticamente a vida veio do espaço. Cara, assim... Impressionante, né? Você tem A, tem D, tem Z. Aí o cara faz o A e ele pula para o Z. O último já, sim, ignorando todos os processos intermediários. E aí eles vão dizer nesse primeiro artigo que há uma probabilidade muito grande de panspermia. O que é isso? O que é panspermia? Panspermia é aquela ideia que diz que a vida se originou fora da Terra e ela foi semeada na Terra. As sementes que vieram do espaço, seja por forma de bactérias e meteoritos, seja por alienígenas que pousaram na Terra e semearam a vida na Terra, você vai encontrar artigos científicos em revistas de alto impacto, né? Aqui é uma pesquisa avançada no espaço. Vou dizer assim, olha, a panspermia é viável, porque as bactérias sobreviveram. Agora, quem levou as bactérias para o espaço foi o ser humano, dentro de situações levemente controladas, e depois disse, não, isso aí veio do espaço. Mas o segundo aqui é bem interessante, porque são micrometeoritos que vêm e entram na Terra e eles trazem essas bactérias, esses micro-organismos já completamente prontos. Né? E eles entram na atmosfera. O problema aqui, doutor Jonas, que dá vontade de rir, porque quando o meteorito entra na atmosfera, ele vai passar ali pela ionosfera, né, temperaturas altíssimas, por volta de 1.500, 1.500 graus, por aí. Né? Uhum. Meteorito pega fogo, meteoro pega fogo. Não tem alguma bactéria que resista aí a 1.500 graus de temperatura? Que eu conheço, não. É muito elevada essa temperatura, é absurda. Acima de 120 já desnatura qualquer coisa. Oblitera qualquer... Não, mas aí você tem que acreditar. Você você não crê em Deus, você tem que acreditar que a vida veio do espaço e entrou na Terra. Como é que ela entrou na Terra por meteoritos? Um desses artigos vai dizer o seguinte, né? Que esses micrometeoros, quando eles entram na atmosfera terrestre, sofrem uma desaceleração. E essa desaceleração é de tal modo que eles não chegam a temperaturas tão altas, de 1.500. Eles conseguem só aumentar a temperatura até 32 graus. Uau! Gente, isso é absurdo demais. Mais frio que aqui no Amazonas. Isso é absurdo, gente. Agora, como assim desaceleração? De onde vem? Qual motivo? Qual razão está por trás dessa desaceleração? Não tem nada. International Journal of Astrobiology. Tá com base em lá. Que ele pode afirmar isso, gente? Porque você não tem. O que é? Tem um paraquedas, né? Como é que é aqueles... Entrou, cara. Um dispositivo. 1.500 graus, 1.600. Não tem como sobreviver a absolutamente nada. Sem falar o cinturão de radiação que tem ali no espaço. Né? Mas eles vão dizer assim que devido à queda, né? Dependendo do ângulo de entrada do meteorito na Terra, é quase como se ele tivesse uma propulsão espacial. Né? Ele consegue fazer uma curva e ele desacelera. Então, dependendo do ângulo de entrada, ele desacelera de tal forma que isso aumenta a temperatura a 32 graus Celsius. Eu até ia dar uma sugestão nessa ilustração aí, acrescentar um paraquedazinho na parte de trás do meteoro para poder explicar essa desaceleração. Essas bactérias são tipo o alien do filme. Sim. Que cospe ácido, resiste a fogo, o negócio é complicado de matar. Gente, mas essa desaceleração é... Rapaz, está lá, não é um artigo, não é 2, são muitos artigos. Aí você diz assim, mas está isso mesmo? Tá, cara, está escrito, você pode procurar, você pode ler, são pessoas sérias que estão escrevendo, não são pessoas que estão brincando, são pessoas que estão, de fato, aceitando a ideia de que
A vida veio de micrometeoritos, né? Conseguiram sobreviver à reentrada na Terra, né? Não aqueceram. Mas por que tem que ser assim? Porque não há como você aceitar outra coisa, né? Então você tem que tirar fora algo que é impossível. Não tem como a vida sobreviver numa rocha nua, numa entrada na Terra. É 1.500, 1.600. Vamos dizer que não aquecesse tanto, 1.000 graus. Não, 1.000 é muito alto. Vamos colocar 300 graus Celsius. Também não vai sobreviver. Assim não aguenta. 200 graus Celsius não vai sobreviver. Não tem condições. Aí a única forma é você começar a diminuir. 32 graus, ok. Mas como é que vai sobreviver uma entrada de uma rocha sem queimar na nossa atmosfera? Aí é fé. Tem que ter fé. E é uma fé irracional. Exato. Porque até onde a gente entende dos processos físicos e químicos, isso não vai acontecer. Não tem. E realmente, né? Eis a grande diferença da fé cristã, né? Como é uma fé racional, uma fé que pensa, né? Uma razão que crê. E não é o que a gente observa, né? Nessas teorias, né? Mas está lá, e faz parte, as pessoas aceitam isso. Por quê? Porque quem escreve isso tem alguns dados, tem algumas evidências de laboratório. Você diz, dependendo do ângulo, ok, é possível. Vamos dizer que fosse possível um único meteoro entrar e conseguir chegar na Terra com 32 graus Celsius com bactérias. Ainda tem um problema. Como é que essas bactérias se reproduziram? Em que ambiente? Porque a Terra antiga era inóspita para a vida. Né? Como é que ela se dá? Então, quer dizer, para você aceitar um milagre termodinâmico, de certa forma, você vai ter que aceitar uma série enorme de milagres. Uma série enorme de milagres não pode mais ser milagre, tem que ser intencionalidade também. É verdade. Né? Tem que ser concatenação de fatores. Concatenação de fatores é intencionalidade. Intencionalidade é uma característica de inteligência. Então, quer dizer, então você está dizendo que um ser inteligente concatenou. Não, nós não acreditamos em Deus. Ou seja, até a hipótese que eles assumem requer não só milagre, mas também inteligência, né? Inteligência, intencionalidade. Não tem como, porque por causalidade, simplesmente por caos, por uma coisa aleatória, não tem como. Não tem como. É você chutar tudo que você entende de matemática, né, para fora. Ou seja, as hipóteses, as próprias hipóteses que eles assumem, de alguma forma volta para o ponto inicial, né? Você precisa de uma mente inteligente até para essa sucessão de milagres, né? Não tem para onde escapar, né? O problema é o seguinte: de onde vieram essas bactérias do espaço, né? Isso que para mim fica assim, ok, veio do espaço por meteoritos, né? Meteoros que se transformam em meteoritos. Ok, de onde? Onde surgiu? Qual foi o lugar do espaço propício para a geração dessas bactérias? Porque teria que ser semelhante à Terra, mas na Terra não dá para ter. Do ponto de vista da química, é impossível isso daqui por reações aleatórias ao longo do tempo. Então, onde cargas d'água? Exato. Isso surgiu no espaço, porque é uma razão que não faz sentido do ponto de vista racional, mas que aponta para uma outra causa desconhecida. Mas se você for analisar a causa desconhecida, ela também não tem por que explicar. Então você vai empurrando, né? Por que eles acham que isso é científico e a razão inteligente não é científica, né? É outro... Não bate, né? Não bate. Não bate. Se você tem inteligência suficiente para entender um processo que por si só demonstra inteligência, você vai automaticamente negar os processos que não têm inteligência, não faz sentido. Mas nós vivemos numa realidade acadêmica em que há uma cosmovisão, o naturalismo materialista, em que nega qualquer possibilidade de uma causa inteligente ter havido ali na origem de todas as coisas. Então, se você nega qualquer causa inteligente, aí a gente pode colocar, porque no nosso programa a gente pode falar, se você nega a existência de Deus, o que vai sobrar para você é alguma coisa completamente irracional. Porque se um Deus criou todas as coisas de forma racional, de forma metódica, com poder, com sabedoria, com inteligência, então esse universo ele é inteligível. Mas se não tem esse Deus,
O que sobra são especulações, elucubrações que são cada vez mais distantes da realidade e distantes do que nós entendemos por ciência. A ciência, ela é verdadeira. Mas a partir do momento que você usa de uma narrativa cientificista para provar como posso dizer, uma ideologia, uma narrativa materialista, você deixa de ser ciência. Você passa a ir para o achismo. Eu acho, olha, sobreviveu 104 esporos, então automaticamente isso daqui prova a possibilidade de uma panspermia. Peraí, só está provando que você conseguiu colocar alguns esporos dentro de uma estação espacial aberta ali ao espaço, de alguma forma. Só isso. Resumindo, né? Abrindo mão, né, de uma mente inteligente, você pode dar lugar para qualquer coisa. E todas elas vão apontar para algo irracional. Estranhamente, Incrível. por mais que a pessoa diga que não, vai apontar para uma irracionalidade. As últimas instâncias, né, as implicações últimas vai ser sempre irracional. E aí aqui, Jonatas, eu acho que é algo que a gente tem que entender, você que está nos assistindo, quando nós falamos em irracionalidade, não entenda que burrice, não estamos falando irracionalidade, estamos falando em situações cujas razões não são lógicas, as causas que são apresentadas, elas fogem ao escopo da razão. Isso teria outra palavra, seria o pensamento mágico. Tá? Você tem que magicamente aceitar que em algum lugar do espaço, do universo, houve a geração aleatória de bactérias, porque não há Deus, não há um ser inteligente, e também, de alguma forma, eles pegaram carona em algum corpo celeste, viajaram milhões de anos-luz ou não, cruzaram o espaço e, por coincidência, caíram no nosso planeta, sobrevivendo aos rigores do espaço sideral, às muitas radiações interestelares, conseguiram sobreviver a uma queda com temperaturas absurdamente altas e, pior, ao cair na Terra, conseguiram ainda se proliferar. E não só se proliferar, se manter e se diversificar. Se diversifica, gente, é muito. Rapaz, isso é pensamento mágico. Muito. Isso é pensamento mágico. A gente pode dar o nome científico que quiser, mas o nome para isso é fé irracional, uma fé que apela não para as evidências da razão. Aí você pode não concordar comigo, mas a fé cristã ela é baseada em evidências racionais. Nós cremos em algo que é baseado em evidências racionais, em algo que a nossa mente é racional, que foi criada à imagem de um Deus que é racional, que é moral. A nossa mente ela pode conceber, ela pode mensurar, ela pode modelar, e ela pode, ao ver tudo isso, dizer assim: quão maravilhosas são as obras da criação vindas do Criador. Nós não podemos aceitar a irracionalidade, porque isso diminui a glória do Criador em toda essa criação. Mas, estranhamente, a ciência, que seria o trono da racionalidade, ela hoje em dia ela é permeada por um discurso não mais científico, mas cientificista, que aceita situações, aceita causas, aceita ideias que, no final, estão mais para pensamento mágico do que para a razão. Acho que de uma maneira simples, né, para simplificar, acho que fé irracional é uma fé que é baseada no nada, né, no vazio, né? De maneira simples a gente poderia resumir nesta frase, né? Mas tem uma roupagem, né? Isso, tem toda a roupa, tem, mas o fundamento ali é um nada, né? É um vazio. O nada, né? É um nada, porque se você tira intencionalidade da jogada, se você tira um criador que criou todas as coisas com propósito e intenção, de fato o que sobra é simplesmente causalidade, sem propósito, sem direção e sem significado. De fato é um nada não só filosófico, é um nada existencial. Então nós somos o que somos por questões puramente aleatórias. Então, por que estamos discutindo aqui nesse programa, se nós somos apenas fruto aleatório de pedradas espaciais? Aglomerados de moléculas sem propósitos, né?
Porque se é assim, até o meu pensamento, o seu pensamento, fruto não tem significado. Exato. Não tem significado. Né? Então, realmente as implicações são assustadoras, né? São assustadoras. Mas essa é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Tanto nós da academia, como a sociedade de maneira geral. Se Deus não existe, de fato, o que se implica para nós como raça e o que implica para nós como esse universo criado de qualquer maneira. Mas acho que isso vai ter que ser para depois. Isso, já passamos o tempo do bloco, eu acho, né? E temos mais casos ainda, temos pelo menos mais um, né, professor? Mais um ou dois, eu acho. É isso. Mas vamos deixar para o próximo bloco? Vamos. Então fiquem ligados, daqui a pouco nós estamos de volta para discutir mais casos sobre essas explicações, né, das lacunas da evolução química. Fique conosco. Ok. Olá, estamos de volta ao nosso programa Crer e Pensar e continuamos discutindo aqui os vários casos possíveis para a origem da vida em termos de evolução química, os compostos que deram origem na vida. E é um caso mais interessante do que outro, ou isso, claro, se você aceitar, né, dentro de um escopo de uma fé que, para mim, não é uma fé racional, uma fé cientificista dentro de uma narrativa ideológica. E qual é o último caso aí que nós vamos ver hoje? Aqui? Então, temos mais um caso extraordinário, já que agora estamos na categoria extraterrestre, né, alien, né? Vamos para mais um caso nessa linha, né? É exatamente esse. A vida na Terra é de origem marciana. Opa, chegamos nos marcianos. Chegamos nos marcianos. Então é verdade aqueles desenhos animados, né, que os marcianos sempre estavam querendo aqui conquistar a Terra. Conquistar a Terra, né? Cara, exato. Mas isso está em artigo mesmo. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui, né? E não são antigos, de novo, né? São 2009, 2007, 1996, isso é coisa antiga também, o pessoal já tem isso. Vem de longe, né? E permanece até hoje em discussão. Mas a ideia é isso daí, ó. Não há tempo suficiente para a formação de bactérias na Terra. Não tem como formar, mesmo com 4,5 bilhões estimados do planeta Terra, isso não tem tempo suficiente para que seja formado bactérias na Terra. Nada. Então, bactérias vieram do espaço. Né? Agora, o interessante é que tem artigos que vão dizer que não veio de qualquer espaço, não. Só um detalhe, uma coisa curiosa, né? A gente vê que as explicações para cada um desses casos das lacunas, se você for ser honesto, uma contradiz a outra, né? Sim. Incrível. Mas isso, do ponto de vista dele, pode, né? Pode. Isso daí não tem problema. Se nós falarmos qualquer coisa, não pode, não. Mas é interessante, gente, são 3 artigos aqui, mas tem mais. Aqui sempre a gente pega os mais famosos, ou os mais tradicionais, os que deram origem a grandes discussões, né? Esse de 1996 de McKay, ele é algo que é considerado tradicional no meio, né? A ideia de que a vida ela veio de Marte, possivelmente ela veio por um asteroide que caiu aqui na Terra, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Né? E os outros 2 vão entrar dentro dessa tese, então a ideia é o seguinte, aqui no sistema solar devem ter existido outros corpos planetários que não existem mais, e esses corpos planetários podem ter explodido. E ao explodir, eles podem ter lançado pedaços grandes na Terra, ou eles podem ter arrancado pedaços de outros planetas do sistema solar que se tornaram também meteoros que caíram na Terra. Né? E a tese é o seguinte, que os sistemas planetários aqui no nosso sistema solar, eles não são biologicamente isolados. Primeiro já parte do pressuposto que todos têm vida, né? Uma coisa interessante. E eles não eram biologicamente isolados, ou seja, houve em algum momento intercâmbio da microbiota desses planetas. Que coisa, né? Parece a ficção científica barata, né? Aqueles filmes de sessão da tarde, mal feito. Né? Então, alguns desses artigos, por exemplo, esse daqui do Flanders, ele vai dizer assim, que rochas, olhem bem, rochas lançadas do solo marciano por impacto de outros corpos celestes, essas rochas chegaram à Terra trazendo micro-organismos primitivos. Ele chama de micróbios endofíticos. O nome endolíticos, né? Ou endolíticos, perdão. Nome pomposo para... Que estavam em rochas, né? Eram micróbios que estavam dentro das rochas. Das rochas
e caíram aqui na Terra. Agora, que coisa interessante. Primeiro que estava em Marte. Marte é um planeta. Marte não é um meteoro, não é um planetário, é um planeta. Então, essas bactérias estavam em Marte. Para sair de Marte, não tem como, não tem foguete em Marte, não tem marciano. Então, vem um meteoro, ou um corpo celeste grande, se choca com Marte, arranca um pedaço de Marte, que se transforma também num outro meteoro, que vai para a Terra e cai na Terra e também, olha, esses micróbios eles não foram consumidos, tá? De novo, aí tem que pegar carona com aquele outro caso, né? Aí é o problema, né? Porque agora é uma rocha gigantesca, não tem como desacelerar isso. Pois daí. Como é que faz, hein? Mas aí você tem que aceitar, cara. Deus não existe. Você tem que aceitar por fé isso daí. E aqui em alguns outros, eu acho que também, não tenho certeza, ele vai dizer que até 6 planetas podem ter explodido no sistema solar. Gente, cara, e aí 6. Aí são prováveis veículos de disseminação de organismos biogênicos. Gente. Aí eles vão dizer assim, essa é a verdadeira panspermia. Agora, o que é impressionante é que a NASA hoje, por exemplo, tem bastante informações e dados de Marte, né? E nada aponta para essa realidade. Não, ontem saiu, né? Não sei nem saiu, ia sair ontem, aquele relatório da NASA sobre alienígenas, se eles existem ou não. Ia sair ontem à noite, eu não sei se já saiu. Saiu hoje, né? Não, deve ter saído. Mas rapaz, a coisa impressionante mesmo. E são pessoas que trabalham na NASA, em outras agências, mas assim, é quase um desespero de provar que a vida veio de fora. Por quê? Porque já está mais do que provado que a vida não pode se sustenta mais a origem aqui na Terra. Tem uma origem de evolução química. Nós não temos base para isso em nenhum momento. Nós não temos base científica para isso. Então a vida vem de fora. Mas, cara, se a vida vem de fora, ela se originou lá fora em algum lugar também. E as leis da química e da física também atuaram naquele local. Mas é assim, eu jogo a causa para longe, e qualquer causa para longe está tudo bem. O que os olhos não veem, a mente aceita, né? A mente não sente, né? A mente não sente, mas o coração mente. Coração, é verdade. Então, o que você tem aqui? Você vai dizer que a Terra ela foi colonizada por Marte. Mas o que Marte tem que ver com essa história, rapaz? Né? Por que não Júpiter? Por que não Plutão? Sei lá. E não tem evidências, né? Outra coisa, a gente já foi em Marte? Pois é, não fomos. Temos rochas marcianas coletadas para a gente confirmar alguma rocha vindo de Marte? Pois é, exatamente esse ponto que eu quero tocar, né? O que a gente tem hoje de conhecimento de Marte não aponta para isso. Rapaz, não faz sentido. Não faz sentido. Exato. Mas sabe de onde vem essa história de Marte? Vem desse artigozinho aqui, ó, de 1996. Talvez o pessoal um pouquinho mais velho que estava naquela época deve lembrar da grande polêmica do meteorito encontrado na Antártida, que diziam que era um meteorito marciano. Acho que o próximo slide até tem uma fotozinha dele aí. Dá para passar para a gente aí? Próximo slide. Está aqui, ó, esse meteorito aqui, né? O ALH 84001. Isso aqui foi uma rocha encontrada, uma pequena rocha encontrada no solo da Antártida, e ele tinha algumas dessas formações que lembravam sucos de bactérias. Né? Então, quem encontrou já disse o seguinte, olha, ela é de origem marciana. Começou por aí. Já afirmou, já. A ideia é por que é de origem marciana? Porque dentro das suas características espectrais aqui, fazendo algumas análises espectrais, lembra um pouco das características espectrais que você percebe por radiotelescópios em Marte. Então, lembro. Então, automaticamente não, veio de Marte. Já fez a inferência direta. Já veio de Marte, e esses sucos que hoje em dia já são considerados não bacterianos. Não, isso aqui é bactéria fossilizada. Então, cara, é meio complicado. Mas isso em 96 foi assim o auge. Na época, eu lembro o pessoal comentando em todos os círculos científicos, finalmente temos a descoberta clara que a vida se originou fora da Terra. Não temos mais essa história de Deus, de Bíblia. Não, a vida veio de fora, está
confirmada, temos indícios que nós não estamos sós no universo, existe vida em Marte. É esse meteorito aqui, né? Então, o que aconteceu? Isso daí foi chamado a atenção mundialmente, teve uma discussão muito grande, na verdade, essa discussão ainda está até hoje. Né? Tem muita gente que mostrou por A mais B que essas formações, essas microformações no meteorito não são verdadeiras, outros dizem assim, não, é sim. Tem gente ainda dizendo assim, isso aqui são bactérias de Marte. E outros dizem assim, não é, isso aqui é bobagem, mas o fato é que essa história do meteorito caiu em esquecimento, mas ele tem sido revisitado ultimamente. Né? Tanto é que nós temos artigos bem mais novos dizendo assim, não, a Terra, de fato, ela pode ter sido colonizada por bactérias marcianas. E é interessante, porque de Marte, por que não? Porque tem algumas características dessa rocha que lembra as rochas marcianas. Pera, mas a gente não tem rocha marciana na Terra. Como é que eu sei que essa rocha é de Marte? Não, mas você tem que entender que algumas análises espectrais lembram, sim, quando nós analisamos Marte de longe, né? Hoje em dia com algumas sondas que estão no solo marciano. Então isso aqui veio de Marte. Mas como é que pode ter vindo de Marte? Como é que um pedaço de Marte caiu na Terra? Aí você tem que aceitar. Volta de novo para... Um planeta explodiu, tem que ser um planeta grande, né? Um corpo celeste grande, por quê? Porque ele tem que cair no solo marciano e ter força suficiente para ejetar um pedaço de Marte para cá. A questão da física, na questão da transferência do momento, né? Para poder dar energia suficiente para... Mas é assim, para eu ter uma causa irracional, eu tenho que usar uma outra causa ainda mais irracional. Mais irracional. Então, quer dizer, é algo que não faz sentido. Mas o que? Alimentou a mente de muita gente por esses últimos 30 anos. Agora, uma coisa curiosa, né? Tocaste sobre esse alarme todo que fizeram, né, na época, em 96, né? Mas é curioso, né, que a gente, conversando um pouco sobre os outros padrões, né, os outros casos, né, a gente viu que de vez em quando tinha, agora encontramos a chave, agora encontramos a razão que explica tudo, né? Então a gente vê sucessivas alarmes falsos, né? Ao longo dessas explicações desses casos, né? Sempre foi. Acho que uns 4 anos atrás foi a fosfina em Vênus, né? Encontraram, acho que traços de fosfina, se eu não me engano, na atmosfera de Vênus, e que é um outro problema, de onde veio o fósforo que deu origem ali ao nosso DNA, RNA, porque é completamente difícil você entender isso como um aspecto natural. Tem fosfina. Se tem fosfina, pode ter uma série de reações que deram origem ali aos organofosforados que estão ali dos nossos polinucleotídeos, de certa forma. Né? E é interessante que quando saiu isso, acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, me ligaram e disseram assim, viu, agora tem como provar que o fósforo que nós temos presente na RNA, DNA é algo natural. Eu disse, olha, vamos esperar isso daí. Olha, não deu um mês. Teve uns 5 artigos dizendo que aqueles sinais ali, espectrais, provavelmente não era fácil. Mas é interessante que isso não saiu na mídia. Não, isso que eu ia comentar, né? Sempre tem esses alarmes, né? Mas nunca mostram depois. Não, nos equivocamos nisso. Não, foi comprovado que realmente não é assim, não é assado. Eles só apresentam a notícia do dia. O legal da ciência é isso, né? Alguém traz uma informação e a gente pode testar se aquela informação é verdadeira ou não. Né? E outra coisa que às vezes a gente esquece, mas quem é do meio sabe, a melhor coisa dentro da ciência é você provar que o outro estava errado na sua teoria. Então sai isso, né? A pessoa fez uma análise espectral ali, a atmosfera talvez de Vênus, e assim, olha, encontramos aqui provavelmente um traço de fósforo. Você vai ler o artigo, é mais ou menos isso. Vem um especialista ler o artigo assim, está comprovado a formação de tal no planeta tal. Vem a mídia, que também não leu o artigo, já diz assim, provado a origem da vida tal, no planeta tal. Aí vem os blogs, vem as grandes mídias e outras coisas, já diz assim, a vida se originou, sei lá, em Vênus. Exatamente. Então... Aí no outro mês, 2, 3 grupos do mundo inteiro vão analisar aqueles resultados e assim, olha,
Não dá para a gente garantir isso, não. Isso não é passado. Exatamente. Então tá aí a importância de você, né, que nos ouve, sempre pesquisar, né, sempre analisar a fundo tudo que é dito, tudo que é divulgado, né? Sim, a gente precisa disso. Tem que ser Ciência é essa. meticuloso, né? A ciência ela é falseável. Né? A ciência ela não busca a verdade. Você pode explicar um pouco o que é a ciência significa ser falseável? É o seguinte, a ciência ela é baseada na ideia de que todos os dados que nós colhemos, todas as evidências que nós colhemos e pelas quais nós podemos criar alguma hipótese, alguma teoria por trás, ela é factível até ser possível provar errado. Então, ela tem que ser falseável. Significa dizer assim, se eu gero uma hipótese aqui e alguém vai testar essa hipótese, ela é científica por quê? Porque eu posso testar e posso provar se ela é verdadeira ou falsa. Né? Então, eu permito, dentro da ciência, que as coisas que eu estou falando, elas não têm um crédito final de verdade. O que elas têm é um crédito de evidência que pode ser testável. Qual é o contrário de falseável? É o dogmático. Então, se a ciência fosse dogmática, então qualquer coisa que eu falasse tinha um peso final de verdade e ela não poderia ser contradito. Então, a partir do momento que um cientista diz, não, é esse dado, é isso mesmo, acabou, ele deixou de ser cientista. Por quê? Porque ele passa a ser dogmático. Então, a ciência ela não está atrás da verdade final. Ela está procurando entender os mecanismos pelos quais as coisas ao nosso redor são e existem. E esses mecanismos, eles naturalmente têm que ser falseáveis. Eles não podem ser dogmáticos. Mas o que nós temos é o contrário. Nós temos milhares aí de cientistas que falam algumas coisas, batem no pé do ponto de vista dogmático. Aí já não é mais ciência, não. Não é mais ciência, não é. Professor Jonathan, já estamos terminando esse episódio, mas... Passou rápido, né? Rápido. Tem mais casos? Tem muitos casos ainda? Vixe. Tem. São intermináveis, né, professor? Tem. Né? E, bom, a gente podia resumir esse último caso nessa ilustração bem elaborada aqui do nosso slide, né? Um marciano chegando na Terra ali com... Vamos invadir essa bola estéril, né? Que é esse planeta. Rapaz, todo lugar do universo tem vida, menos na Terra. Menos na Terra, interessante, né? Tem cometa, tem meteorito, tem menos aqui. Um planeta explodido, tem Marte, tem tudo que é lugar, menos na Terra. Menos aqui, né? E é o único lugar que a gente pode comprovar e testar se pode ter havido vida ou não de forma aleatória. É isso. Velho. Então, nós falamos aqui, temos ainda, não se esgotou aqui, né, as nossas lacunas, né? Mas eu espero que o que foi apresentado aqui seja o suficiente para vocês realmente terem argumentos para apresentar, né, para corroborar naquilo que for, né, discutido, né? Eu espero que tenha sido útil nesse sentido, né, para vocês realmente perceberem, né, a incoerência que há nessas teorias, nessas lacunas. Se não há Deus, o que sobra é simplesmente irracionalidade. Existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que fez essas coisas com inteligência, com poder, com sabedoria. Mas fica uma questão, né? Por que as pessoas aceitam isso? Talvez no próximo programa a gente possa analisar discutir. isso. Ok, gente, terminamos por aqui. Obrigado pela audiência. Estamos aqui no nosso programa Crer e Pensar, da Igreja Batista Constantinópolis, Manaus, Amazonas. Esperamos vocês no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.